Um arco se forma entre os contactos do interruptor. Para evitar o arco elétrico durante a abertura do circuito, vamos ligar entre os terminais do interruptor um condensador. Ao abrir agora o circuito, não se forma o arco. Por quê? A força motriz usada para os mais diversos fins é geralmente fornecida pelos motores elétricos. Qualquer que seja o seu tipo, em todo motor dão-se as seguintes transformações de energia. O motor recebe a energia elétrica. O estator produz um campo magnético. O rotor, sob a ação desse campo magnético, fornece energia mecânica. Um dos motores mais usados é o do tipo chamado assíncrono. Este motor se compõe de um estator com bobinas e de um rotor. O que há de extraordinário no campo magnético produzido pelo estator? Como se produz esse campo magnético? O campo magnético produzido pelo estator pode ser observado com a ajuda de uma agulha imantada. Essa agulha imantada, colocada no centro do estator, gira. O movimento da agulha é devido à ação de um campo magnético. Para que a agulha magnética gire, é necessário que receba a ação de um campo magnético giratório. Portanto, as bobinas do estator produzem um campo magnético giratório. Mas como é que, sendo fixas, as bobinas do estator podem produzir o mesmo efeito de um ímã que gira? Em lugar de um ímã permanente, pode-se usar uma bobina ligada à corrente contínua. Um dos polos da agulha imantada é atraído pelo campo magnético da bobina. A bobina gira, cria um campo giratório. A rotação da agulha imantada mostra que existe este campo giratório. O campo giratório também pode ser produzido por 3 bobinas fixas. Recebendo energia uma depois da outra, as 3 bobinas criam campos magnéticos de efeito parecido ao de um campo que gira. A agulha imantada mostra este efeito. Na prática, as 3 bobinas são ligadas à corrente alternativa e não à corrente contínua. As variações da corrente alternativa são representadas por uma sinusoide e o sentido da corrente pelos traços azul e vermelho. Dessas variações resulta um campo magnético variável na bobina e a mudança de sentido da corrente produz a inversão do seu campo magnético. Se uma mesma corrente alternativa passa pelas 3 bobinas, teremos 3 campos magnéticos variáveis em fase entre si.
Nem poderia ser de outro modo, pois as três correntes alternativas estão também em fase entre si. Vamos defasar as três correntes de 1/3 de período, uma em relação à outra. Teremos, assim, correntes trifásicas. Estas correntes trifásicas passam pelas bobinas. Para apreciarmos o efeito desses três campos magnéticos, vamos colocar uma agulha imantada em seu centro. Não há dúvida de que há aí um campo magnético giratório. Depois de 1/6 de período, as intensidades das correntes nas bobinas já não são as mesmas. A intensidade da corrente na bobina verde diminuiu e também o seu campo magnético. A corrente se inverteu na bobina amarela, bem como o seu campo magnético. A intensidade da corrente e o campo magnético da bobina castanha estão em seu máximo. O polo sul da bobina castanha atraiu o polo norte da agulha, enquanto as bobinas verde e amarela atraíram o polo sul da agulha. Durante este 1/6 de período, o campo magnético e a agulha giraram 1/6 de volta. Depois de outro 1/6 de período, as intensidades das correntes já são diferentes nas bobinas. A intensidade da corrente na bobina verde modificou-se, assim como seu campo magnético. O mesmo aconteceu com a intensidade da corrente e com o campo magnético da bobina amarela. E também com a intensidade da corrente e o campo magnético da bobina castanha. O polo sul da agulha é atraído pelo polo norte da bobina amarela, enquanto o polo norte da agulha é atraído com a mesma força pelas bobinas verde e castanha. Em resumo, as três intensidades de corrente, assim como os três campos magnéticos, variam ao mesmo tempo. A agulha, atraída pelos novos valores dos campos magnéticos, gira mais 1/6 de volta. Durante cada 1/6 de período, as intensidades das correntes, os campos magnéticos, fazem girar a agulha de 1/6 de volta. Novamente variam as intensidades das correntes, os campos magnéticos e a posição da agulha. Vemos que a intensidade das correntes e os campos variam ao mesmo tempo. Em cada 1/6 de período, variam os campos magnéticos, a posição da agulha, os campos magnéticos, a posição da agulha e assim por diante. Na realidade, estas variações não se fazem aos saltos, mas sim continuamente e todas ao mesmo tempo.
Na prática, ao invés de 3 bobinas somente, o estator tem pelo menos 6 bobinas. Uma armadura magnética aumenta os campos produzidos pelas bobinas. O campo magnético giratório é usado nos motores síncronos, onde o rotor, como agulha imantada, gira à mesma velocidade com que gira o campo. Nos motores assíncronos, onde o rotor, tipo gaiola, gira a uma velocidade menor do que a do campo. Cada uma destas 3 lâmpadas ligadas a uma mesma fonte de corrente alternativa é atravessada por uma corrente elétrica de intensidade I. Pelos condutores que ligam a fonte ao grupo de lâmpadas passa uma corrente de intensidade 3I.